Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio Existe um rio, Senhor, que flui que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. és a fonte, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. quero beber Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém, Deus. Convida a irmã Luísa. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, te engrandecemos, porque o Senhor é a fonte de água viva. Isso é a água purificadora que é derramada sobre nós, limpando todo o nosso pecado, Deus, limpando toda a nossa ira, de toda a nossa transgressão, ó Deus. Que o Senhor venha nos lavar, Senhor, que o Senhor venha nos limpar, ó Deus, nossa mente, nossos pensamentos maus, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, limpe nossas mãos, ó Pai, nossos olhos. Que possamos, ó Deus, sempre estarmos sempre, ó Deus, buscando a Tua face, buscando o Teu querer para a nossa vida e não o nosso querer, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos prepara para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, e nos ajude a praticá-la no nosso dia a dia, na nossa vida. E, ó Deus, que o Senhor esteja sempre, ó Pai, em primeiro lugar em nossas vidas. Te agradeço por tudo e entregamos esse momento, esses louvores no Teu trono de graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Amém, irmãos. Que bênção. Glória a Deus por mais uma oportunidade de poder louvar ao nosso Senhor. E essa semana tem sido um desafio para mim, em questão assim do meu corpo aguentar a rotina. E tão impressionante que hoje é o dia mais cansativo da parte preparando para a viagem, preparando para o concerto. E chegou na parte da tarde e falei, Senhor, não vou dar conta não. Cheguei em casa, estava muito cansado. E como a gente percebe, Deus ele nos dando força, Deus ele nos dando ânimo, né, para poder servi-lo. Então assim, irmãos, não há justificativa. Não há justificativa. Se a gente se encontra abatido, nós temos o Deus da força. Se nós estamos desanimados, nós temos o Deus que nos dá o ânimo novamente. Então não tem justificativa de deixar de servir ao Senhor. E glória a Deus pela vida dos irmãos estarem aqui nessa noite. Glória a Deus pela vida do irmão Maciel, que está aí presente com a gente. Que você possa ser alimentado pela palavra do Senhor. Irmãos, antes de passarmos para a mensagem, eu quero só passar algumas coisas com os irmãos a respeito da nossa feijoada. Nós fechamos em 2 dias os ingredientes, graças a Deus. E o irmão Alexandre já fechou, Alexandre? Amém. É bênção demais, Alexandre, viu? Ele recortou. Isso aqui, o que vocês vão fazer, irmãos? Eu vou passar lá no grupo lá. Vocês vão anotar o nome da pessoa que vocês vão vender. Então, assim, cada família pega 10 desses aqui, são 100 rifinhas, convites, né? Não sei o nome. E você vai anotar o nome, o telefone. É importantíssimo deixar o telefone da pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa não pode vir buscar e a marmita dela já está pronta, a gente vai tentar ligar para ela. E em último caso a gente vai lá e entrega a pessoa. Algumas pessoas já disponibilizaram para fazer a entrega. Então você vai recortar essa parte aqui. Isso daqui fica com você, entrega para nós. Não, perdão, isso daqui, ó, que vem o nome. Você recorta, fica com você e entrega para mim ou alguma liderança. Isso daqui você pode deixar para a pessoa, tá? Na verdade não, porque já vai estar o nome dela. O papelzinho eu acho que é bem difícil a pessoa guardar. Eu sou um que perco fácil.
Mas o nome dela vai estar aqui, ela vai chegar, vai falar o nome dela, ela vai e retira a alimentação dela. Então se atente bastante a isso, vou mandar no grupo. Domingo de manhã eu não vou estar presente, se alguém puder comunicar, né, falar sobre essa questão do convite, é bem importante. Pode ser isso. Sim, sim, sim. A gente prioriza isso. A gente prioriza para a pessoa trazer, fala com a pessoa para trazer, mas se caso esquecer, vai ter um nome. Isso. É um bom alerta. Pede para a pessoa trazer esse convite de retirada. Tá bom? E tem a numeração, tudo certinho aqui. Não tem erro. Tá bom, irmãos? E vamos estar orando, né, no final do culto, na nossa reunião de oração. Vamos fazer um clamor por missões estaduais, por esse bazar, por essa arrecadação missionária. E tudo começa pela oração. Se nós falharmos orando, já iniciou tudo errado, né? Então vamos estar clamando ao Senhor. Você de sua casa também, ore ao Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam orando também para a viagem que eu estarei fazendo amanhã. Vou estar pegando um ônibus 7 horas da manhã, deixando São Paulo. Que Deus esteja no controle de todas as coisas. Amém? Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens, de estudo, Hebreus, e hoje é o capítulo? Glória a Deus, amém. Hebreus no capítulo 4. Irmãos, uma dica extra que eu dou para os irmãos. Nós já explicamos até aqui que Hebreus, por que o nome de Hebreus? Porque a carta, ela tem referências ao Antigo Testamento, ela tem referências aos israelitas, às práticas judaicas. Então, você em sua casa, faça a leitura também, além do plano anual, separe um momento e releia o livro de Hebreus, e procure referências, citações no Antigo Testamento para vocês entenderem melhor o que ele está referindo. E conforme o pregador, eu assistindo uma mensagem, ele disse, à medida que a gente vai relacionando Hebreus com o Antigo Testamento, mais a gente fica constrangido a mudarmos o nosso posicionamento diante de Deus. Hebreus, ele é muito cirúrgico nesse ponto para nós, porque ele vai tratar da prática cristã e vai colocar a nossa fé centrada no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura. Hebreus capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje,
ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouviram a sua voz, não endureçam o seu coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém, irmãos? Paramos por aqui. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. E novamente, ó Pai, te pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo, para que venhamos, ó Deus, a compreender o que o Senhor quer falar ao nosso coração através da tua palavra, ó Pai. Nos dê discernimento, prepara, ó Pai, o nosso coração, prepara a nossa vida, e que possamos, ó Deus, receber a tua palavra como palavras de vida eterna, ó Pai, e que ela venha a virar realidade, ó Pai, em nossas vidas. É isso que eu te peço, eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós paramos por aqui, porque na verdade, a partir do capítulo 14, ele vai complementar com o capítulo 5 até o versículo 9. Então, para a gente poder explorar melhor sobre esse tema, o descanso sabático para o povo de Deus, nós iremos continuar a mensagem com Jesus, o grande sumo sacerdote, na próxima quinta-feira, tá bom? Então, dando continuidade, nós chegamos a este capítulo. E nós vamos falar aqui sobre descanso. E nós sabemos, irmãos, que os destinatários da carta provavelmente são os hebreus, os judeus ou israelitas. E aqueles judeus que estavam sendo tentados a abandonar a fé em Jesus e a voltar ao judaísmo, às práticas judaicas. Então, recapitulando novamente, o propósito do autor é exortar este regresso, é exortar essa negligência de voltar ao judaísmo e negligenciar tão grande salvação. E mais do que isso, irmãos, é perder o que nós iremos estudar aqui nessa noite, que é o descanso do Senhor. Porque vemos no estudo anterior, capítulo anterior, versículo 19, ele nos diz: vemos assim que por causa da incredulidade, o que, irmãos? Eles não puderam entrar. Eles não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Assim, muitas pessoas, elas serão condenadas e não entrarão no descanso eterno porque recusaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos entendem isso? Mas o que significa descanso? Porque Hebreus, ele pontua descanso sabático para o povo de Deus. E é preciso destacar, irmãos, que o autor irá tratar sobre descansar, o descanso da fé, como um aspecto importantíssimo para a vida do cristão. E este descanso, além de ser das obras a qual o Senhor ele nos convoca,
Esse descanso ele também vem da culpa do pecado, esse descanso do próprio poder do pecado em nós e da presença dele. Irmãos, diante deste magnífico capítulo, eu quero destacar algumas coisas com os irmãos. O primeiro, que descanso, ele é promessa. O descanso, ele é promessa de Deus. Observe o versículo 1. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus. A primeira coisa que você precisa estar convicto em seu coração é que o descanso, ele é uma promessa. E o autor, ele ainda adverte que nenhum de vocês pense que falhou, que não venha passar em seus pensamentos, em seu coração, que falhou essa promessa. Irmãos, entenda algo comigo. O povo de Israel, eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Novamente. E o que aconteceu com Israel deveria ser uma lição para nós. Deveria ser uma lição para a igreja. Por quê? O que o autor descreve tem o propósito de nos advertir a não cairmos no mesmo erro que o povo de Israel. Não é verdade? Porque se rebelarmos ou negligenciarmos as suas palavras, nós estaremos assemelhando a atitude do povo de Israel no tempo do deserto, em todo o Antigo Testamento, na verdade, né? E nós estaríamos assemelhando a atitude do povo de Israel, específico na geração de Moisés, de reclamar, de se rebelar contra Deus, de desejar voltar ao Egito e sofrer tão grande castigo. É cometer o mesmo pecado, a mesma falha. Irmãos, assim como na época de Moisés, ninguém poderia completar a jornada no deserto e entrar na terra prometida se ele não demonstrasse uma fé firme no Senhor. Ninguém poderia entrar na terra prometida se não demonstrasse uma fé verdadeira e confiasse em Deus. Eles tinham que confiar. E isso é importantíssimo para a vida do cristão, que ninguém entrará no descanso eterno, a menos que sua fé seja colocada em Jesus. Amém? E nós entramos no segundo tema dessa mensagem. O descanso, ele é uma promessa, mas o descanso é para aqueles que perseveram no Senhor. O descanso eterno é para aqueles que perseveram. Observe, irmãos, que o autor, ele faz uma ligação com os israelitas que morreram no deserto. Ele relaciona com os israelitas que morreram no deserto e eles não entraram no reino, na terra prometida por causa da incredulidade. Só que observe que mesmo ele tendo ouvido a palavra de Deus, eles não aceitaram a mensagem. Mesmo eles tendo visto a glória de Deus, as manifestações de Deus, eles não creram. E muitos dos israelitas não entraram na terra prometida. E agora o que chama a atenção é que a Bíblia, ela diz que as boas novas, elas foram pregadas. Todos eles receberam as palavras, as boas novas, a mensagem. E mesmo eles tendo ouvido, eles negaram. E aqueles que negaram, irmãos, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem. Porque eles ouviram a mensagem. A mensagem, ela foi pregada. Ela foi pregada. Porém, diante disso, eles rejeitaram a voz de Deus e eles não creram.
Por causa da incredulidade, eles não desfrutaram da promessa. Pela falta de fé. Irmãos, às vezes a gente fala tantas vezes com alguém, com uma pessoa: olha, você precisa se posicionar, você precisa se posicionar para ela ouvir a palavra de Deus, para ela obedecer às Escrituras. Porém, a gente chega a um ponto que parece que as pessoas, elas tampam os ouvidos para a voz do Senhor. Irmãos, eu não estou falando aqui de evangelismo. Eu estou falando dentro das igrejas. É dentro das igrejas. Às vezes as pessoas têm tampados os ouvidos. E isso que Israel fez. E olha os resultados desastrosos que trouxeram para a vida de Israel. E assim também é para cada um de nós, irmãos. Se nós negligenciarmos a palavra de Deus. Observe o que aconteceu com eles, nos serve de advertência nos dias de hoje. Serve de advertência para nós. Porém, continuando, as boas novas, elas precisam... Amém, obrigado. Elas precisam ser acompanhadas com o quê? Novamente? Fé. As boas novas precisam ser acompanhadas por fé. Irmãos, hoje eu mandei o meu TCC para os irmãos. É bem pequeno, irmãos, são 27 páginas. Então, sim, é bem rápido a leitura. E ali eu falei sobre o reflexo da fé, a partir da passagem de Tiago, em que ele nos fala que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Observe que isso é muito importante para nós entendermos. Porque ouvir as boas novas e não crer nelas implica a perca do descanso eterno. Ouvir a palavra de Deus e negligenciar vai causar a perca do descanso eterno. Foi isso que aconteceu com Israel. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles não entraram na terra prometida por falta de fé. Porém, irmãos, a resposta que Deus ele quer de nós não é apenas eu acredito. Eu creio. Eu acredito que isso existe. Eu acredito que isso acontece. Não, irmãos. Mas Deus ele quer que a sua igreja responda a Ele com uma resposta de fé. Uma resposta de fé. Mas a única resposta que a fé nos dá é de ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. É de ouvir a palavra, conforme Tiago nos diz, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, porque fé não está apenas em você ouvir e tomar como aquilo como verdade em sua vida, mas a fé é que aquelas palavras cumpram realidade na sua vida, nas suas atitudes. É ouvir a palavra do Senhor e praticá-la, porque sem obras é impossível ter fé, conforme nós aprendemos em Tiago. Então, irmãos, resumindo, somente nós iremos usufruir do descanso eterno. Quem quer, irmãos? Levanta a mão. Quem quer desfrutar do descanso eterno? Glória a Deus. Mas observe, somente iremos usufruir do descanso eterno se crermos com uma fé genuína no Senhor. Se crermos com uma fé genuína e bíblica. Se nossa resposta ao ouvirmos a palavra de Deus ser uma resposta de fé ao que temos ouvido. E novamente, fé é muito mais além de dizer eu acredito, mas fé é você obedecer e confiar na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mas quantas vezes, irmãos, nós respondemos com fé
aquilo que nós temos ouvido do Senhor. Quantas vezes eu e você respondemos com fé aquilo que o Senhor, Ele tem nos ensinado, ou aquilo que Ele tem nos exortado? Você já parou para pensar isso essa semana? Você já se perguntou isso? Em quantas atitudes, me incluindo nisso, nós temos nos esquecido da nossa fé em Jesus, e em vez de sermos um imitador, em vez de imitarmos as suas atitudes, nós nos comportamos ao contrário daquilo que Ele nos ensinou, irmãos. Quantas vezes, ao ouvirmos a palavra de Deus, de nos humilharmos, nos ensinamos a ser humildes, quantas vezes nós nos humilhamos, verdadeiramente falando. Ou então, quantas vezes que a Bíblia, ela nos ensina a sermos generosos, nos ensina sobre a generosidade, nos ensina sobre a fidelidade, e nós retemos aquilo que é do Senhor. Quantas vezes a igreja, ela é convidada a ser a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Jesus, e constantemente nós tomamos atitudes e vestimos completamente diferente do que Jesus, Ele quer para nós, do que Jesus, Ele era, do que Jesus, Ele nos ensinou. Irmãos, isso aqui não é uma acusação, mas a Bíblia, ela diz que pela incredulidade, e a incredulidade não era apenas não acreditar, mas a incredulidade era não obedecer às palavras do Senhor. E por causa da incredulidade, muitos não entraram no descanso de Deus. E às vezes isso tem sido falha em nós. E não é apenas a nossa inclinação, porque hoje as pessoas justificam o pecado pela inclinação. Sim, eu e você temos uma inclinação a pecar. Mas há muitas pessoas sentadas no banco da igreja, com incredulidade na palavra do Senhor. Com incredulidade. Observe que o autor, ele aponta a superioridade de Jesus sobre Josué, porque o descanso que Josué ele deu ao povo foi imperfeito. Não foi pleno, irmãos. Não foi um descanso pleno. Era apenas uma visão antecipada do que Deus ele está preparando para nós. Uma visão antecipada do descanso perfeito. Observe que Josué, ele introduziu o povo de Deus à terra prometida. Mas Jesus, sendo maior do que ele, Jesus, ele nos introduz ao descanso eterno. A terra prometida, a glória eterna, irmãos. Amém? Ele introduz o cristão ao céu. E o autor até aqui, ele mostrou a supremacia de Cristo sobre os anjos, a supremacia de Cristo sobre Moisés, e aqui ele deixa claro que Jesus, ele também é superior a Josué. E o terceiro, o descanso, ele é para obedientes. O descanso é uma promessa, amém? O descanso é para aqueles que perseveram, mas o descanso também é para os obedientes. Observe o versículo 11. Todos os versículos que eu citar, se você quiser marcar em sua Bíblia. Portanto, esforcemo-nos. Vamos ler isso, irmãos? Na projeção aqui, bem forte. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Irmãos, importantíssimo, isso é extremamente importante para a fé cristã. Porque quando nós recebemos o convite de Cristo para o descanso eterno, nós não estamos
tratando aqui sobre meritocracia, sobre merecimento, sobre merecer. Mas o descanso de Deus, ele se vê pelo quê? Pela graça. O descanso de Deus, ele vem pela graça, somente pela graça de Deus. É pela sua graça e pela sua misericórdia. Porém, o autor, ele nos diz o quê? Esforcemo-nos. Esforcemo-nos. Mas essa palavra, esforcemo-nos, no significado grego, ela significa ser diligente, apressar-te, estar em alerta. Essa palavra-chave, estar em alerta. A Bíblia não nos diz que Jesus ele virá e vai buscar aqueles que estiverem vigiando e em alerta, esperando a volta de Cristo. Irmão, Jesus ele não veio buscar despreparado, não. Jesus ele não veio para buscar, você ia vir mesmo? Uai, eu não estava esperando, eu não estava preparado. Mas a Bíblia diz, vigiai e orai constantemente. Então todos os dias, Gabriel, 2000 anos se passaram, todos os dias nós temos que estar preparados. Gabriel, mas a marca da besta não veio ainda, eu vou esperar essas coisas. Sempre temos que estar preparados para a volta de Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos estão preparados? Amém? Amém. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados. Aqueles que estão de fato esperando a volta do Senhor. E Ele não veio buscar despreparados, aqueles que espiritualmente estão adormecidos. Então, esforçar não se trata sobre um esforço para merecer algo, mas esforçar na fé, irmãos, é o que a graça e o amor de Deus, eles devem desenvolver em nossas vidas. O que a graça de Deus, ela deve desenvolver em nós, que é a perseverança. Esforçar não se trata de merecer, a salvação ela é de graça. Porém, permanecer na fé precisa de um esforço, precisa pagar um preço, existe sacrifício, exige renúncia. Jesus ele nos diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então tem um esforço da parte pessoal, tem uma responsabilidade pessoal. A graça, a salvação ela é de graça, mas a fé tem que pagar um preço, Filipenses ele nos diz, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e o quê? Tremor. Irmãos, em meio a tantas declarações de fé, nós precisamos entender qual que é a diferença daquele que é salvo e daquele que está perdido, que necessita salvação. Está aqui. Os salvos, eles perseveram. Os salvos, eles são obedientes ao Senhor. E o versículo 12, que é um versículo super conhecido, né? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e julga pensamentos e as intenções do coração. O descanso é para aqueles que permanecem firmes na palavra do Senhor. O descanso eterno é para aqueles que estão firmes. Observe que o autor ele finaliza esta reflexão, por isso eu queria finalizar essa mensagem com este versículo. E semana que vem a gente estuda sobre o grande sumo sacerdote. Mas observe que ele coloca o foco na palavra de Deus, no poder da palavra e na incapacidade do homem de esconder dela.
Porque ele diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Irmãos, eu já estou finalizando, sei que vai passar um pouquinho, mas Israel, ele caiu no deserto e ele não entrou na terra prometida porque ele não creu na palavra de Deus. Ele não creu na palavra de Deus. E provavelmente esta frase, ela vai ser falada no decorrer das próximas semanas, em todos os estudos, porque isto é um alerta para nós. Isto é um alerta para cada um de nós, que nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor. Nós precisamos nos firmar mais e mais na palavra do Senhor. E finalizando este estudo, nós devemos firmar na palavra de Deus, porque a Bíblia diz: ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é irresistível, e o autor a compara como uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes que separa alma e espírito. Ela separa a alma, que está ligada à nossa personalidade, ao nosso ser, aos nossos sentimentos. Ela significa a alma. A diferença da alma e do espírito, irmãos: a alma, ela está relacionada à essência natural da pessoa. E ela separa do espírito, que é aquilo que está conectado com Deus, aquilo que é ligado a Deus, é aquilo que vai para Deus, porque a palavra diz que o espírito, ele volta para Deus, né? E a palavra de Deus, ela é penetrante, ela penetra. Quando ao lemos, irmãos, na verdade, ela está nos lendo, ela está lendo nas nossas vidas. Quando nós examinamos a palavra de Deus, ela nos examina. Ela trata os nossos pensamentos, ela trata as nossas intenções, ela trata as nossas atitudes. E finalizando a mensagem, agora finalizando mesmo, ligando todo este contexto que nós aprendemos, descanso, palavra de Deus, parece tudo desconecto, mas observe que o descanso, ele é uma promessa de Deus, ele é uma bênção do Senhor, e ele é uma dádiva, e não vem do nosso esforço de merecimento, porém um convite do esforço está na nossa fé no Senhor Jesus, a cada vez mais desenvolvê-las, e somente assim nós iremos entrar no descanso eterno. E para nos assegurarmos de estarmos nesse caminho de descanso, é somente permanecendo fiel à palavra do Senhor e firme em sua palavra. Amém, irmãos? Amém? Amém.